Você quer fazer, Daphne? Não, faz você, Tereza. Faz você, Tereza. Jair é a história viva do Brasil, é a história viva do Rio Grande do Sul. Então tá. Jair, bom dia, bem-vindo aqui ao Bom Dia 247. A gente tem muito prazer em te receber e queremos compartilhar, antes de te perguntar qualquer coisa, a sua história para a nossa comunidade. Tem muitas pessoas aí nos assistindo. Jair era um jovem de 25 anos, se não me engano, 20 e poucos anos, quando houve o golpe, né, Jair? Eu li uma matéria em que você, no início, falava assim, mas é uma quartelada, isso vai passar, e não passou, a coisa foi se aprofundando. Li uma passagem muito interessante que você foi lá naquele prédio onde havia reunião do Brizola com o Jango para discutir a resistência, e eles discutiram, o Jango não queria resistir, não queria derramamento de sangue, foi embora para o exílio, e a ditadura venceu, né? E, desde então, ali você se engajou na resistência, ajudou a dezenas de pessoas a saírem por uma rota de fuga, deixarem o Brasil, pessoas de diferentes partes do Brasil que precisavam ser retiradas para não serem presas, torturadas, talvez mortas e tal, e também a sua denúncia da Operação Condor, já mais tarde, quando as ditaduras do Cone Sul estabeleceram esse acordo de repressão mútua, não é? Então, eu acho que é assim, não estou contando sua história completa, porque senão o tempo do programa ia nisso. E nisso passo para o Marcelo fazer a primeira pergunta. Não, eu queria saber como é que você, que assistiu a tudo isso, que fez todas essas denúncias, que protegeu pessoas que iriam ser sequestradas, que foram, como a Lília Silibete, né? Como é que você viu o julgamento agora dos militares que tentaram um novo golpe 8 de janeiro e a prisão deles? Como é que você encara esse momento da história hoje? Você imaginava viver isso? Eu acho que você desejou, não sei se você imaginou. Sim, mas então, assim, eu vou começar dando um bom dia e dizendo do prazer que tenho e da honra de estar com esses ícones do jornalismo brasileiro. Olha, não imagina como me sinto feliz de estar aqui compartilhando com vocês. Ele está se referindo a Tereza, tá? Comunidade, ele está se referindo que o ícone é a Tereza. Não, todos nós, é exagero dele, mas agradecemos, nós que agradecemos você estar aqui. Mas vai lá. Vamos repartir, vamos em frente. Gente, claro que eu nunca imaginei. Não. Seria muita ousadia imaginar que um dia, no país da impunidade, generais, um almirante, fossem condenados e que fossem presos, mesmo que numa prisão meia, né? Imagina só, uma prisão que você fica numa sala de Estado-Maior, que coisa bonita. Eu sempre pensei também, sabe, que no dia que essas figuras forem aos presídios, todo o sistema prisional brasileiro vai melhorar muito de qualidade. Mas não, levaram para prisões muito diferenciadas. Mas assim, gente, olha, a história do Brasil é uma história de impunidade, de absoluta impunidade. E nós temos também, vocês citavam Argentina, Uruguai, Chile, o pequenito Paraguai, como países que têm, sim, políticas públicas de memória. No Brasil, nós temos políticas públicas de esquecimento. Isso. E isso é que é terrível. Então, veja, como eu iria imaginar que já no fim da minha vida, eu estou com 87 anos, isso aconteceria. E foi uma agradável surpresa. E quando eu falo do país da impunidade, porque vejam, na Argentina são 1.457 militares condenados pela justiça. 1.457 militares. O general Videla, grande golpista, morreu na prisão
No Uruguai, nós temos 30 militares cumprindo pena. No Chile, nós temos já não sei quantos. No Brasil, ninguém. Eu costumo dizer, nem o cabo da guarda recebeu um puxão de orelhas, quanto mais prisão. Então, de repente, a gente é surpreendido por estas decisões, e o que é muito interessante, você vê que no meio militar não está se ouvindo nenhum ruído. Isso é muito significativo, não é? Parece, e tomara que assim seja, de que os militares do Brasil começam a entender, não é, o seu papel, e que eles estão submetidos ao poder civil. É por isso que a Constituição diz que o comandante-em-chefe das Forças Armadas é o presidente da República. Então, os militares estão submetidos ao poder civil. Acho que agora estão começando também a entender. A Associação dos Clubes Militares fez uma nota muito bobalhona, e nada mais do que isso. É importante. Esta é a forma de ir consolidando a democracia no Brasil. É uma democracia muito difícil, porque vocês sabem que na região, no Brasil, não houve transição da ditadura para a democracia. Houve transação. Um grande acordo garantindo a impunidade. Não é? Os militares foram pensando passo a passo e induzindo a sociedade brasileira a erros. Veja só, por todos os lados, você escuta que a ditadura no Brasil durou 21 anos. Como assim? Para mim é muito difícil fazer esse cálculo. Ou eu vou aceitar que o colégio eleitoral que elegeu Tancredo Neves como um ato de democracia. O colégio eleitoral é um fruto da ditadura e que foi manipulado, inclusive, para eleger Tancredo Neves, que era aceito pelos militares. Já havia sido aceito em 61, quando houve a tentativa de golpe para o João Goulart não assumir. Então, veja, se esta é a nossa história, e desde Dom Pedro, proclamação da República, se você olhar de lá para cá, ninguém foi punido, todas as tentativas de golpes consumados, ninguém foi punido. Então, Jair, esta é a grande novidade. Jair, me permite? Daphne, Claro, se você puder, vamos mostrar o quadro que o Jair mandou para gente. Golpes, tentativas de golpes, pronunciamentos militares de anistia. Ele relaciona ali 15 tentativas de golpe, das quais 7 prevaleceram. 1, 2, 3, 4, 5, 6 prevaleceram, é isso? Isso. É isso, Jair? Isso aí. Não sei se você quer falar sobre esse quadro. Não, né? Esse quadro é a fotografia da história, eu digo recente, do Brasil, porque começa com a República. Tá? E esta intervenção militar, esta constante intervenção militar na vida do país, tá? E garantida por anistias, como agora querem de novo promover uma anistia. Mas espero que isso não aconteça, não é? E que estes que foram responsáveis pela tentativa de golpe, esses que agrediram o Estado Democrático de Direito, cumpram a sentença. Eles tiveram amplo direito de defesa. Não é? Vocês sabem que ao tempo da ditadura não se tinha esse amplo direito de defesa. Veja o número de mortos desaparecidos, 434, nenhum deles teve direito de defesa, foram executados. Então, é preciso prestar atenção nisso. Está acontecendo um avanço no Brasil. Eu fico olhando para o Congresso Nacional e fico temendo de que, de repente, dali saia uma anistia, para de novo dar sequência a esta lista
de golpes e tentativa de golpes que ficam impunes. Uma vez por todas, nós devemos, como nação civilizada, acabar com isso. Acabar com isso. Tá certo. Daphne, você quer perguntar? Ô, Tereza, deixa eu só, eu não sei se o telenauta leu, mas eu queria dizer aqui que nesse quadro que o Jair fez, está assim: fracassou a tentativa de golpe de deposição de Rodrigues Alves em 1904. Houve anistia e ninguém foi punido. Fracassou a deposição de Epitácio Pessoa em 22. Houve anistia e ninguém foi punido. Fracassou a de tentativa de tirar Arthur Bernardes em 24. Houve anistia e ninguém foi punido. A deposição de Juscelino em 56. Fracassou. Houve anistia e ninguém foi punido. A deposição de Juscelino em 59. Fracassou. Houve anistia e ninguém foi punido. Um pronunciamento contra João Goulart em 61, quando o Jânio assumiu. Fracassou a tentativa de não deixar o João Goulart assumir. Houve anistia e ninguém foi punido. Então, agora, a única condenação e punição é essa do fracasso do autogolpe de 23. Isso é que eu queria... E exemplar punição. Exemplar. Pois é. Eu queria fazer uma pergunta mais pessoal, né? Eu fico pensando aí nos todos esses anos assistindo essa história do Brasil, né? Enfim, e como é que a gente está hoje, né? Como é que você avalia agora a gente vivendo essa democracia que vive ameaçada e a posição do militante político, né? A gente começou aqui dizendo que você foi um jovem militante político que, enfim, denunciou, que ele colocou o seu corpo como escudo para enfrentar a ditadura, e agora a militância completamente amornada, as pessoas só nas redes sociais. Como é que você vê esse momento atual, Jair? Eu, com muita preocupação, eu vejo, porque eu olho para o Congresso Nacional. É o mais medíocre Congresso Nacional da história do Brasil. É medíocre. E isso é grave. O que eles estão tentando agora não é anistia, eles querem mexer nas penas para facilitar a vida dos condenados. Percebendo, ano que vem é um ano eleitoral. E eles são muito sensíveis, né? O ano eleitoral, para eles, é muito complicado. Então, perceberam que a opinião pública brasileira seria contrária a uma anistia, começaram a falar em diminuição de pena. Com o Supremo Federal ter declarado agora que transitou em julgado as condenações, já voltou a ser cogitado no Congresso a anistia. Voltou a ser cogitado. Então, veja, eu volto lá para o Congresso. Eu outro dia, numa cerimônia de um partido político aqui em Porto Alegre, o PSB. O PSB fazia 40 anos de reorganização e cometeram a imprudência de me dar a palavra. Eles, de vez em quando, cometem essas imprudências. E o meu pronunciamento, eu disse, olha, eu fico espantado olhando o universo político brasileiro e até a sociedade civil brasileira, de braços cruzados, olhando para as mãos do Supremo. Você não vê nenhuma movimentação dos partidos políticos, quando o Supremo está decidindo algo fundamental, a proteção do Estado Democrático de Direito. Então fica todo mundo de braços cruzados, olhando lá as mãos do Supremo, que, por sorte, decidiu bem. Não é? Mas veja como o universo político ele está afastado das questões essenciais da pátria brasileira. Eles estão distantes. E eles sempre, olha as votações, eles sempre estão interessados no seu umbigo. Isso sim. Agora, esta tragédia, que foi o desmonte da legislação que protege o meio ambiente, agora dizem que é uma retaliação, porque o Lula, veja, não indicou
não é, um senador lá para o Supremo, veja só. Então vamos retalhar. Mas quem sofre, quem paga a conta é o povo brasileiro. Isso é a mediocridade do universo político. E quando eu falo dessa mediocridade, eu lembro muito de Ulisses Guimarães, né? Que foi um político habilidoso e tinha uma visão de Estado, né? Ele era estadista e costumava reunir-se com a imprensa. Eu não me lembro o dia da semana, ele ia lá para o gabinete da presidência da Câmara de Deputados e conversar com ele. Eu vivi muito com ele. Oi, tá vendo só? E um certo dia, talvez até tu estivesse lá participando, ele disse assim: vocês reclamam desse congresso, espere o próximo. Lembra disso? Lembro muitas frases, doutor Ulisses. Pois é. Agora, quando eu penso nessa, Tereza, eu acho que não foi uma simples frase, foi uma praga. Pois é, mas ele estava na vida pública desde 54. A primeira eleição dele foi em 54. Então, ele já tinha visto, mesmo antes da ditadura, esses congressos piorados. O nosso tempo está voando, vamos já aproveitar o melhor possível, Jair. Conte para a gente um pouco da descoberta e denúncia da Operação Condor, que até hoje ainda é pouco conhecida e pouco documentada, né? Eu te diria assim, olha, que bela oportunidade você me confere. A Operação Condor, me deparo com ela caiu na nossa cabeça. É o caso do sequestro dos uruguaios em Porto Alegre. E veja como é a vida. Ontem almocei com uma das vítimas, com a Lidia Serivertes. Almoçamos juntos ontem. Onde ela vive? Onde ela vive? Vive em Montevidéu. Mas estava conosco, que no dia 12 de novembro, completaram-se 47 anos desse episódio. Né? Então, quando nós nos deparamos com esse assunto, veja... Relembra ele um pouquinho, porque tem telenauta nosso que não viveu aquela época, pode não estar sabendo o que foi isso. Isso, muita gente jovem. Foi um caso de um sequestro, sim, de um casal e 2 crianças. Uma operação realizada em conluio, um aparelho repressivo uruguaio, militares uruguaios, que vieram a Porto Alegre, em conluio com o DOPS, do Rio Grande do Sul, praticaram esse crime. Sequestraram um casal e 2 crianças. Quando eu falo 2 crianças... Para quem não sabe, Lilian Celibeste e... Como é o marido dela? O Niversindo Rodrigues Dias. Já falecido. Já não está mais entre nós. Ele já faleceu, E ele faleceu já. E aqui estavam em Porto Alegre, não só a Lilian, mas os 2 filhos, o Camilo e a Francesca. O Camilo tinha 7 para 8 anos. E a Francesca, 3 aninhos. Bem, foi a primeira Operação Condor flagrada enquanto acontecia. Eles estavam no Brasil buscando refúgio, né? Proteção. Não. Ela já tinha tido refúgio na Itália e ele na Suécia. E ela era professora e ele era um estudante de medicina. Então, eles vêm para o Brasil, para Porto Alegre, devido à proximidade com o Uruguai, e aqui eles recebiam notícias das prisões, das torturas, dos assassinatos produzidos pela ditadura uruguaia. E daqui mandavam essas notícias para a Europa, denunciando a ditadura uruguaia. E esse era o papel deles, não é? Levar as denúncias de violações aos direitos humanos ocorridas no Uruguai. E foi por esta razão, não é, que a Companhia de Contra-Informações do Exército Uruguaio veio a Porto Alegre e praticou esse crime.
Ela era e é uma mulher muito inteligente, muito sensível. Aliás, é uma característica das mulheres, né? E eles presos, barbaramente torturados em Porto Alegre, começam a ser levados para o Uruguai. E fazem um primeiro pit stop. Só um minutinho. Aí eles foram presos pela ditadura brasileira. Em sociedade com mas os uruguaios. Inicialmente foram presos e torturados em Porto Alegre. Em Porto Alegre, não é? Eu lembro a Condor era isso. A Condor era uma junção de forças policiais argentinas, uruguaias e brasileiras que atuavam junto em vários territórios. Bom, Marcelo, a gente sabe disso. Só estou perguntando passo a passo. Primeiro, eu só estou dizendo que o nosso telenauta não sabe. O nosso telenauta pode não saber. Que a Condor era essa questão de polícia de vários países atuando nos outros territórios. Mas eu preciso chamar a atenção do seguinte: agora está completando 50 anos da assinatura da ata de colaboração entre os partidos, entre os países, não é? Nesse aparelho repressivo absolutamente clandestino, absolutamente clandestino. Mas essa reunião de Santiago do Chile, essa reunião de Santiago do Chile, a participação brasileira foi por 2 oficiais do Exército Brasileiro, que se declararam apenas observadores e não assinaram a ata. Isso é muito interessante. Mas a criação, a prática, foi criada pelo aparelho repressivo brasileiro. Isso não se fala, pouquíssimo se fala no Brasil. E o primeiro caso de operação da prática é de dezembro de 1970, antes da reunião do Chile. As vítimas foi o coronel do Exército Brasileiro, Jefferson Cardim de Alencar Osório. Jair, quando que foi assinada essa ata em Santiago do Chile? 27 de novembro de 1975. Tá. E o Brasil, como se disse, só observador, não assinou. Essa é uma discussão que eu travo sempre com historiadores, porque... Mas o Brasil criou essa prática. Esse primeiro caso é de dezembro de 70, coronel Jefferson Cardim de Alencar Osório, seu filho de nome Jefferson, que vive no Rio de Janeiro. Devagar, eu quero anotar isso. O primeiro caso, em dezembro de 70, envolveu quem? Coronel Jefferson Cardim de Alencar Osório, seu filho também de nome Jefferson, que tinha 18 anos à época, e um sobrinho, Ricardo, sobrinho uruguaio. O segundo caso é de junho de 71, documentado. Vítima, Edmur Pérez Camargo. Desse caso, nós temos, agora, nesse momento, nós temos uma ação na Justiça Federal Argentina, já que no Brasil não acontece nada, então nos socorremos da Argentina. Uma denúncia que nós fizemos em parceria com Adolfo Pérez Esquivel, Prêmio Nobel da Paz. Então, eu conto 2 operações anteriores a esta reunião. Isto foi criado, esta prática foi criada dentro do Itamaraty, por um embaixador chamado Manuel Pio Correia. Qual era o papel do Itamaraty? Como? Qual era o papel do Itamaraty? Mas ele criou a prática e criou dentro do Itamaraty algo que se chamava CIEX, Centro de Informações no Exterior, que era para perseguir os exilados brasileiros que estavam no Uruguai, na Argentina, no Chile. Absolutamente clandestino dentro do Itamaraty. E os documentos produzidos por ele têm um timbre, nós temos nossos arquivos. E era para perseguir e capturar. Foi uma ação do tal de CIEX, do Itamaraty, que produziu a captura do coronel Jefferson. E quando exibia essa documentação... O coronel Jefferson era um dissidente da ditadura? Sim, e foi ele que comandou a primeira resistência armada contra a ditadura. Chamava-se a Guerrilha de Três Passos, 1965.
pouco se fala, mas foi o primeiro levante armado contra a ditadura. E eram 23 homens, o coronel, um sargento do Exército e um sargento da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Mais agricultores, gente simples, que saíram do Rio Grande do Sul, subiram, cruzaram Santa Catarina. Quando chegaram em Foz do Iguaçu, nesse momento, Castelo Branco inaugurava a Ponte da Amizade com o Paraguai. O que não faltava na região era militar. E acabou num tiroteio, e todos foram presos. Uma aventura, mas foi a primeira resistência armada contra a ditadura. Isto foi no final de março de 1965. E claro, imagina, ele tinha sido coronel, e era um alvo preferencial dos militares, que o capturam em dezembro de 1970. Você lendo a documentação é incrível, porque ela é muito fiel aos fatos, não é? E ela conta, o adido militar brasileiro em Montevidéu faz um relato, acionando seu colega adido militar em Buenos Aires, dizendo, olha, o coronel Jefferson, com seu filho, também Jefferson, seu sobrinho, a bordo de um automóvel Aero Willys vermelho, olha só que coisa antiga, né? Automóvel Aero Willys vermelho, placa de Porto Alegre e tal, embarcou no ferry boat em Colônia, rumo a Buenos Aires. Então, o colega adido militar brasileiro em Buenos Aires aciona a Polícia Federal da Argentina, que já o recepciona no porto. São torturados, muito torturados, e 2 dias depois um avião da Força Aérea Brasileira vai buscá-los e os levam para o Galeão. Já era a Condor na prática, né? Sim, é uma clássica Operação Condor. Nessa época não chamava. O Itamaraty chamava busca no exterior. Chamava-se assim, busca no exterior. E eu digo assim, essa ata lá de 1975 no Chile é o batismo. Esta operação recebeu um nome. Quem sugeriu foi um coronel do Exército Uruguaio, coronel José Fons. Disse, olha, nós estamos reunidos aqui nos Andes, quem sabe a gente põe o nome de Operação Condor. Em espanhol é Plan Condor. Plan Condor, porque o Condor é essa ave que voa sobranceira, não observa fronteiras, e foi aplaudido e passou a chamar-se Plan Condor. Olha só. Eu tenho que encerrar, já são 10 deixa eu fazer uma fala aqui rápido sobre isso, Daphne. Jair, é o seguinte, nós trabalhamos num regime aqui em que a gente tem que cumprir os horários. A gente queria ter feito 1 hora com você desde mais cedo, mas você tinha fisioterapia e tal. Eu vou fazer uma proposta, Marcelo, de segunda-feira a gente continuar conversando, porque é uma história tão rica que não pode, a gente tem que encerrar agora, mas a gente mal entrou na Operação Condor, né? Se você Assina puder... embaixo da tua proposta. Assina embaixo da tua proposta. Na terça, depois vocês combinam no telefone, tá, Marcelo? A gente combina fora do ar. Obrigada, Jair. Muito, muito importante para a gente ter a sua presença aqui. Queria agradecer ao João Manuel. Pergunta se há livros do Jair para ler. Depois a gente vai saber disso. O João Manuel, sou professor em BH, pode publicar o quadro portal. Vou tentar, João Manuel. Obrigada aqui a Reginalíssima, também a Solange. Chamar o pessoal para domingo, a gente tem um evento, dia 30/11, na rua Pedro Ernesto 80, lançamento do livro Racismo versus Antirracismo. A gente já esteve entrevistando aqui o Carlos Leal, que é o autor do livro, então, para quem for do Rio, não perca. E agora, fiquem aí no link, a Semana no Mundo já começou. Obrigada, Jair, obrigada, Tereza, obrigada a você. Eu que agradeço, foi uma grande oportunidade que vocês nos ofereceram de falar sobre aquilo que não se fala neste país. Mas aí nós vamos voltar a falar semana que vem, tá bem? Tchau, Bom fim de semana para todo mundo. Tchau, tchau.